amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para iniciar mais um culto de estudo. O tema desta noite é o diabo e a terça parte das estrelas do céu. Amados irmãos, nós já tivemos aqui vários estudos onde falamos da Santa Ceia, que não é Santa Ceia, que é Páscoa, onde falamos também que quem participa da ceia, quem toma a Santa Ceia, quem celebra a ceia, está anunciando a morte daquele que está vivo, daquele que morreu e ressuscitou. Falamos também a respeito do dízimo, o quanto as pessoas são enganadas por falta de conhecimento, que o dízimo não é para os nossos dias, o dízimo não é para os gentios, o dízimo é para o povo judeu, não tem ordenança na graça, não tem ordenança no Novo Testamento, na Nova Aliança para dizimarmos. Falamos também a respeito da vinda de Cristo nas nuvens, explicamos e ensinamos aqui o que é Jesus vir nas nuvens, e que Jesus não volta mais, ele já voltou, ele não vem mais. Falamos também aqui no estudo bíblico da terça-feira passada a respeito de Lucifer, e explicamos que Lucifer não é como a religião diz, que era um anjo de luz e que estava no jardim do Éden e planejou subir ao céu e tomar de Deus o trono de Deus. E sendo assim, Deus expulsa ele de lá, tornando então Lucifer a ser Satanás. E explicamos que não é isso que significa que Lucifer nunca foi um anjo de luz, e que Lucifer nunca é e nunca foi Satanás. Explicamos aqui que a passagem onde se refere de Lucifer está falando de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Não é de um ser das trevas por nome de Satanás. Explicamos aqui também que Lucifer significa no original luz, e fé no original portador da luz. Explicamos também que Lucifer, a palavra Lucifer significa a estrela da manhã. Lucifer significa o portador da luz. Lucifer significa a estrela da manhã, e que Jesus, ele é a nossa luz. Jesus, ele é a estrela da manhã. Queremos também nesta noite aqui dar continuidade nesse entendimento pelo qual o sistema religioso, a religião em si, tanto católica quanto evangélica, principalmente a evangélica, eles pegam esta passagem e aplicam ela a Satanás, ao ser das trevas. A crença de que Satanás existe, ela é baseada nessas duas passagens bíblicas de Isaías 12:14 e Ezequiel 28, aonde essas duas passagens, ela é a base da crença de que Satanás existe. Se não fosse essas duas passagens, não tinha a explicação da existência de um ser chamado Satanás, criado pela religião, porque na Bíblia não tem Satanás como um ser das trevas. Na Bíblia não tem um diabo de cauda, um ser aterrorizante que aterroriza as pessoas, que persegue as pessoas. Na Bíblia não tem esse ser chamado Satanás. Na Bíblia tem a palavra Satanás, que significa opositor, e na Bíblia tem a palavra diabo, que significa acusador. Então não é um ser das trevas. Esse Satanás, esse diabo, ele é inventado pelo sistema religioso. O sistema religioso inventa esse ser e arrasta esse ser para dentro das igrejas, para que põe medo nas pessoas, para que as pessoas
vivem amedrontadas e não saem de dentro da igreja. Então, é uma forma da religião manter as pessoas com medo dentro de um lugar chamado igreja. Esse diabo aqui, pelo qual nós vamos falar dele nesta noite, que o tema é o diabo e a terça parte das estrelas. Eu quero ler com você em Apocalipse, no capítulo 2, do versículo 1 até o 5, para que possamos ir ao entendimento. Apocalipse, capítulo 12, versículo 1 diz assim: E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. 2. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. 3. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. 5. E deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações, com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aleluia, Jesus. Vamos para mim, versículo 2. Amados irmãos, nesse entendimento, esse entendimento pelo qual queremos esclarecer nesta noite aqui. Com esta passagem aqui, ele se transformou o dragão em Satanás. Eles transformaram o dragão em diabo. Sendo que nós vamos entender daqui para frente, desta primeira mensagem aqui de Apocalipse, no capítulo 12, no versículo 1, que não tem nada a ver com dragão, não tem nada a ver com o diabo. Então, olha o que diz: E viu-se um grande sinal no céu, e uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés. Irmãos, preste atenção. Porventura, alguns de vocês aí, nós que estamos nesta noite aqui, você que vai acompanhar aí pelo YouTube, que vai ver este vídeo, vocês porventura já viram alguma mulher vestida de sol? Vocês porventura já viram alguma mulher ter debaixo dos seus pés a lua? Não, né? Então, isso aqui é uma linguagem de figura. Isso aqui é uma mensagem escrita por um judeu, João, lá na ilha de Patmos, ao escrever o livro do Apocalipse. João, como judeu, ele usa linguagem de figura. E aqui está uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2. Então, e estava grávida, e com dores de parto, e gritava com ânsia de dar à luz. Versículo 3. Olha só: E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre a sua cabeça 7 diademas. Então, irmãos, esse dragão vermelho aqui não é diabo. Esse dragão vermelho aqui não é Satanás. Esse grande dragão vermelho aqui, ele é Herodes. A mulher grávida, onde nós vemos no versículo anterior, que estava grávida e perto de dar à luz, era Maria, grávida de Jesus. Versículo 4. E a sua
sua cauda, a cauda de quem? A cauda do dragão, levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Então, amados irmãos, a mulher grávida, Maria, grávida de quem? De Jesus, e iria dar luz a quem? A Jesus. O dragão perseguindo a mulher, quem? Herodes. Herodes, quando descobre que iria nascer naquela época, no seu reinado, um menino, e esse menino iria reger as nações com poder e glória e autoridade. Então Herodes pensa consigo: não, ninguém poderá ser maior do que eu não vou aceitar que nasce um inimigo meu, que nasça alguém que venha tomar o meu trono. Então, quando Herodes fica sabendo, ele manda perseguir e matar todas as crianças que nascessem naquela época. Você conhece a história, você sabe disso. Então, o dragão aqui chama-se Herodes, tá? Esta passagem bíblica de Apocalipse, João está contando a história do que aconteceu ao nascimento de Jesus, até ele nascer. Maria sendo perseguida, teve que fugir para o Egito, fugiu pelo deserto, fugiu porque Herodes estava caçando o menino Jesus, para quando o menino Jesus nascesse, ele matasse então a sua cauda. O que é a cauda aqui do dragão? A cauda do dragão aqui é o poder de Herodes, a fúria de Herodes. Então, a fúria de Herodes, ele arrasta até essa parte das estrelas do céu. Porém, o sistema religioso, eles têm a habilidade de transformar essas estrelas aqui, anjos do céu, dizendo que quando Satanás caiu do céu, que foi lançado do céu, a cauda dele arrastou uma terça parte dos anjos do céu. Ora, a Bíblia não está falando de anjos, aqui está escrito que é estrela. Agora veja bem, mas também não foi as estrelas do céu que foi arrastada pela cauda do dragão. Não foi as estrelas do céu que foi arrastada com a fúria de Herodes. Vamos provar para vocês que estrela aqui não é anjos e estrela aqui também não é estrela do céu. Quando aqui está falando de estrela, aqui está falando de pessoas. As estrelas aqui, arrastadas naquela ambiência pela fúria de Herodes, foi as pessoas, as mães grávidas, e pelo qual Herodes perseguia, pais de famílias, casais, aonde tinha uma mulher grávida, ou aonde tinha uma criança que tivesse nascido ali e que fosse do sexo masculino, ele mandava matar, ele perseguia. Então a fúria de Herodes aqui, a cauda do dragão que era Herodes, ele arrastou naquela ambiência todos que estavam ali, perseguiu e matou as crianças, perseguiu o pai de família, perseguiu lares, perseguiu casas, casais, e tornou a vida deles o inferno, aonde a mulher grávida teve que fugir, que era Maria. Versículo 5. Olha só: e deu à luz um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Então, quem? Jesus. Quem era a mulher grávida? Maria, grávida de Jesus. Maria fugindo de Herodes, a fúria de Herodes. Herodes que era o dragão, um grande dragão vermelho. Então, não é Satanás que foi lançado do céu, não é os anjos, as estrelas ali. Estrela ali é pessoas, estrela ali é gente. Quero ler contigo em Apocalipse capítulo 20. Olha só, Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 e 2 diz assim: ó: e vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos.
Deus. Irmão Reinaldo, aí está Satanás e aí está o dragão. Ora, Satanás aqui, dragão aqui, diabo aqui, é a mesma coisa. É o mesmo lá no jardim do Éden. A antiga serpente no jardim do Éden, que era Adão, também não era Satanás, também não era diabo. Diabo e Satanás é coisa da mente da religião. A religião que criou esse ser, a religião que inventou esse diabo aqui, que inventou esse Satanás aqui. A Bíblia não está falando deles, tá? Dragão, a antiga serpente, o antigo diabo, o opositor e o acusador. O opositor e o acusador, que era o diabo, que era Satanás, foi preso por 1000 anos. Por 1000 anos, os religiosos na história de Israel perderam o seu poder, perderam a sua autoridade com a queda do templo no ano 70. Amém? Olha aqui, Gênesis capítulo 37. Olha o que diz Gênesis capítulo 37. Vamos ver se estrela lá, que dizem que a cauda do dragão arrastou uma terça parte das estrelas do céu, e que essas estrelas eram os anjos. Por isso que tem os demônios, porque os demônios foram os anjos arrastados pela cauda do dragão. Olha a criatividade da religião. Olha a criatividade dos teólogos. Olha a criatividade dos pastores para manter as pessoas aprisionadas na igreja. Olha o que diz Gênesis capítulo 37, versículo 5 ao 10. A história de José. Olha o que diz. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. 6. E disse-lhes: ouve, penso vós, este sonho que tenho sonhado. 7. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. 8. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiaram por seus sonhos e por suas palavras. 9. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Ora, na história de José, alguém aqui viu estrela se curvar a José? Na história de José, alguém viu lua e sol se curvar a José? Tá, então vamos entender o que quer dizer estrelas, lua e sol aqui, tá? Versículo 10. Versículo 10. E colocando seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: olha o que o pai de José disse a José: que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Olha aqui, olha aqui. A lua, o sol, o pai e a mãe de José, e as estrelas seriam os irmãos de José. Então, estrela aqui na Bíblia não é as estrelas do céu e nem é os anjos do céu. Estrela na Bíblia são pessoas, são gente, tá certo? Então, essa ideia de que Satanás subiu, fez uma rebelião, foi expulso do céu, a sua cauda arrastou uma terça parte das estrelas, que é os anjos, e esses anjos se tornou
que foi arrastada pela cauda, a fúria de Herodes, não eram também estrelas do céu e nem os anjos, eram as pessoas daquela ambiência, com a fúria de Herodes, por conta do nascimento de Jesus, por conta do nascimento do rei dos judeus. Herodes fica furioso. Então, estrelas, lua e sol são linguagens de figura dos judeus. É uma metáfora dos judeus. Quem escreveu o livro do Apocalipse foi João. E João era um judeu. E ele, como judeu, ele usou linguagens de figura para escrever o livro de Apocalipse. Entendeu? Daniel capítulo 12, versículo 3. Olha o que diz. Os que forem sábios, pois resplandecerão como um fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Então, aqui está falando de pessoas do bem. Estrelas se refere a pessoas. Estrelas na Bíblia nem sempre vai estar se referindo às estrelas cósmicas. Nem sempre vai estar se referindo aos anjos. Na verdade, nunca vai se referir a anjos. Ou estrela é estrela, ou estrela que são pessoas. Tá certo? Então, você que estiver com medo de demônios, com medo de Satanás, aqui está nós trazendo para você esse entendimento de que eles não existem. Por quê? A história da existência de Satanás é contada em Ezequiel. Ezequiel está falando do rei de Tiro. A história da existência de Satanás está em Isaías. Isaías também não está falando de Satanás, está falando do rei da Babilônia, de Nabucodonosor. Então, para existir demônios, esses anjos, essas estrelas ali que foi arrastada pela cauda, teria que ser os anjos, e não é anjos, são pessoas. Certo? Olha o que diz Ezequiel, capítulo 28, do versículo em diante. Olha aqui. Aqui é uma base para a religião. Os teólogos transformar esta mensagem aqui em Satanás, em diabo. Olha lá o que diz. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro. Quando se fala de príncipe, está falando de quem? O filho de um rei, não é? Está falando do filho de um rei. Então, olha só, filho do homem, olha o que o Senhor falou a Ezequiel: filho do homem, dizem ao filho de Tiro, ou seja, ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disse: eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assentarei no meio dos mares, e não, olha, e não passas de homem. É homem, não é um ser, é homem, não é um ser das trevas aqui. E não és Deus. Palavra de Ezequiel ao rei, ao príncipe de Tiro, ao filho de Tiro, que ele se pôs no seu coração, Tiro, o príncipe de Tiro, ele se pôs no seu coração de ser Deus. Ele disse que ele era Deus, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Então, ele estava se sentindo alguém poderoso, mais do que Deus, ou como Deus. Porém, Ezequiel traz a profecia, uma palavra de Deus para o príncipe de Tiro, dizendo assim: e não passas de homem. Então não é Satanás. Não foi Satanás que estava no jardim do Éden, não foi o Lucifer, não foi o anjo de luz que estava lá no jardim do Éden e pôs no teu coração que iria subir e assentar na cadeira de Deus. Porque aqui fala que não passas de homem.
príncipe de uma nação. Versículo Ezequiel 28, 12. Ezequiel 28, 12, 13 diz assim, ó, versículo 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. A passagem, o contexto que nós lemos aqui, estava falando do príncipe, do filho do rei, certo? Agora, então, foi uma palavra de Deus a Ezequiel para o filho do rei, o príncipe. Mas agora é uma mensagem de Deus com Ezequiel para Tiro, para agora o pai, para o rei. Tá certo? Então, não é ainda para Lucifer, né? Não é para o anjo que estava lá dentro. Presta atenção, presta muita atenção. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Está falando ainda do rei de uma nação, do rei de um povo. Está falando ainda de quem? De um homem. Não é do ser das trevas, não é de um Satanás. E diz-lhe: assim diz o Senhor Deus: tu és o céu da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Aí eles dizem que era Lucifer, porque Lucifer era um anjo de luz e perfeito. Mas está falando de quem? De Tiro. Versículo 13. Olha lá, versículo 13. E estiveste no Éden, jardim de Deus. Olha só, jardim de Deus aqui, no original quer dizer jardim dos deuses. Não é o Éden lá onde habitava Adão e nem Eva. A exemplo disso é o jardim suspenso da Babilônia. Tá? Aqui está falando de coisas materiais da terra, de um reino. Aqui está falando de uma ambiência, de um reinado. Não está falando de coisas espirituais. O jardim do Éden, aonde habitava Adão e Eva, era espiritual. Esse não. Esse é carnal. Esse é material. Esse aqui está falando de uma ambiência, de um reinado, de um reino. Tá certo? Olha, e estiveste no Éden. Aí quando fala Éden aqui, eles já falam, ó, tá vendo? Era lá no jardim do Éden que estava o anjo, e lá no jardim do Éden ele compositava músicas, ele era uma orquestra, fazia música com os anjos, subia para o céu. Olha a criatividade dos religiosos. Ele subia para o céu e ele cantava para Deus. Porém, um dia lá, ele reuniu os anjos, e com esses anjos ele planejou uma rebelião. Eu vou subir, vocês vão subir comigo e vamos tomar o céu. Irmãos, dá para imaginar? Então, Deus estava dormindo. Por quê? Um ser iria criar a sua mente, reunir, fazer uma rebelião, e Deus não ia ver. Quando Deus assustasse, o céu estava sendo invadido. Ora, conversa para boi dormir. Que Deus é esse? Né? Deus estaria dormindo? Por acaso Deus não vê todas as coisas? Por acaso iria um ser desse aí criar em sua mente, planejar tudo isso, e Deus não ia ver? Quando Deus percebesse, é igual nós estamos aqui. Quando percebesse que já é invadido. Ora, Deus estava dormindo? Que criatividade é essa? Loucura, né? Então vamos lá. E toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, cardo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífanos. No dia em que foste criado, foram preparados em ti. Com isto aqui, eles pegou Lucifer, a palavra Lucifer, que quer dizer portador da luz, criaram um anjo perfeito, tudo isso aqui, e agora eles pegaram esse anjo, a religião, tá? Não foi a Bíblia nem foi Deus, foi a religião, foram os teólogos.
Tu eras o querubim. Aí, com isso e com essa palavra aqui, querubim, você fala, tá vendo, irmão? Não era um anjo que estava lá, era um querubim. Satanás, ele era um querubim de Deus. Ora, misericórdia. Aonde é que você está vendo escrito aqui que esse querubim aqui era um anjo? E que esse querubim aqui se transformou em Satanás? Sendo que é o contexto do que estávamos lendo, do que vinham lendo, do que nós estávamos lendo. Falando do rei Tiro. Falando ainda de um homem que se sentia poderoso, que se sentia grande, que se sentia um Deus. Olha aqui, e tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus, e estavas no meio das pedras afogueadas e andavas. Tem versículo 15? Não, tá, mas então, vamos para o contexto daquela mensagem que estávamos lendo. Ali já deu para entender que é um homem, que está falando de um homem. Mas vamos ver no capítulo anterior, no versículo 27. De repente você tenha paciência em casa de ler todo esse capítulo 27. Tá, o capítulo 27 é o contexto do capítulo 28. Está falando de um homem. Olha o que diz aqui no capítulo 28, a partir do versículo 1 até o 4. Diz assim, ó. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. E veio a minha quem? A Ezequiel. A palavra de quem? Do Senhor dizendo que é a Ezequiel. Versículo 2. Tu, pois, ó filho do homem, não é filho de Satanás, não é filho do ser e das trevas, filho do homem, levanta uma lamentação ao filho do homem aqui, Ezequiel, levanta uma lamentação a um outro homem também, chamado Tiro, certo? Levanta uma lamentação sobre Tiro, versículo 3. Olha o que diz o versículo 3. E diz a Tiro, não é a Satanás, tá? Diz a Tiro, que habita nas estradas do mar, olha, e negocia com os povos em muitas ilhas. Então, está falando de um homem poderoso, de um homem que também era negociante, tá certo? Era comerciante. Ok? Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro. Irmãos, porventura Deus está falando aqui, ó Satanás? Porventura Deus está falando aqui, ó Lucifer? Não, né? Dá um grito de glória a Deus aí. Amém. Assim eu não me sinto só, né? Ó Tiro, tu dizes, eu sou perfeito em formosura. Versículo 4. No coração dos mares, então os teus termos, os que te edificarão, aperfeiçoarão a sua formosura. Amados irmãos, então, está falando de quem? Um homem, né? Um comerciante. É o contexto do capítulo 28, é o capítulo 27. No capítulo 27, olha, vamos entender a Bíblia. A Bíblia ela não foi escrita nem por capítulos e nem por versículo. A Bíblia ela foi escrita. Era um livro escrito. O homem foi que pegou ela e dividiu em capítulos e versículos e em livros, para ficar mais fácil de entender. Então nós estamos numa continuidade aqui. O capítulo 27 é o contexto do capítulo 28, tá certo? Então é a mesma passagem, está falando de um homem, não é de Satanás, não é de Lucifer, não é de ser das trevas. 21, então nós pulamos lá para o versículo 21 do capítulo 27, porque se for ler todo o capítulo aqui vai ficar extenso, mas pode ler ele em casa. Olha o que diz: a Arábia e todos os príncipes de Quedar eram mercadores ao teu serviço, a serviço de Tiro, o homem lá, aonde os religiosos transformou ele em Lucifer, um anjo querubim, e depois transformou ele em Satanás, com cordeiros, carneiros e bodes. Nessas coisas
negociavam contigo. Próximo. Os mercadores de Sebá e Ramá eram os teus mercadores. Em todos os seus mais finos aromas, em toda a pedra preciosa e ouro, negociaram nas tuas feiras. Feiras. Quem aqui já foi na feira? Né? É na feira onde a gente acha que vai ter de tudo. Então aqui, eles negociavam contigo nas feiras. Eram negociantes. Então, a palavra está falando de homem. Certo? Vamos lá, 23. Hará, Came, e quem aqui? E quem? Éden. Então, Éden, que eles falavam que estava no jardim do Éden, subiu. Aqui está falando de Éden, matéria. Tá? Não está falando de espírito. Aqui é um homem. Tá certo? Olha, os mercadores de Sabá, Azul, Quilmate, e negociavam contigo. Tem um 24 dele? Não tem um 24? Então, irmãos. Então, resumindo aqui esta mensagem, do entendimento de quem era Satanás. Esse ser das trevas que tem aí hoje, criado pela religião, é tirado dessas passagens aqui. Então, se ele é tirado dessas passagens aqui, se eu tinha ainda alguma dúvida que ele não existe, hoje eu não tenho dúvida nenhuma que ele não existe. E que ele nunca existiu. Isso foi uma criação da religião. A religião, com essa passagem bíblica aqui, criaram Satanás. Um ser que não existe. Ora, se foi tirado por essa passagem bíblica, não existe mais Satanás e nem demônios. Porque nós entendemos aqui que estrela não é as estrelas do céu e nem é os anjos e que é pessoas. E nós entendemos no culto passado que Lucifer não é um anjo de luz, mas é alguém que é portador da luz. Alguém que brilha, alguém que resplandece. E assim sendo, Jesus Cristo de Nazaré, ou Jesus Cristo ressuscitado, que é o nosso Senhor, como diz a palavra, o Pai das luzes. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo em Colossenses. Apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Do versículo 13 ao 16. O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos seus pecados. 15. O qual, a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Não, Reinaldo, mas Deus criou uma parte, Satanás criou. Ora, não tem ninguém além de Deus, com poder na terra, com poder nos céus, com poder nos mares. Ele é Deus, e Ele que fez todas as coisas. O bem e o mal parte de Deus. Deus é que criou todas as coisas. Olha o que diz Deuteronômio, capítulo 32, no versículo 39. Isso mesmo, né? No de Colossenses. Então, vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Olha. Eu mato. Quem? Deus. É
é Deus, não é Satanás, tá? É Deus. Olha, eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Não, Renato, mas Deus faz uma parte e Satanás faz a outra. Não, está dizendo aqui que é Ele. Ele mata, Ele faz viver, Ele fere e Ele sabe. E não há outro semelhante a Ele. Isaías capítulo 45, versículo 7. Olha aqui. Eu formo a luz e crio as trevas. Então, é Ele o Senhor, Criador de todas as coisas. E faço a paz e crio o mal. Então, Deus criou Satanás. Deus criou os demônios. Não existe Satanás como ser das trevas e nem demônios. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Então, quando ele fala assim, o mal deu lugar ao inimigo. Quando acontece algo de ruim, foi Satanás, foi o diabo. Então, Deus faz todas essas coisas. Olha, Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, vos trata como filhos. Por quê? Que filho há quem o pai não corrige. Se eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, eu errei, você errou, o pai, ele vai nos corrigir. Então, que suportamos a correção dele. Tá certo? Não é que está acontecendo algo ruim na tua vida, que foi Satanás, que foi o diabo, que foi os demônios. Ora, de repente eu errei, de repente você errou, e Deus está corrigindo. Parou para pensar? Para de botar a culpa de Satanás nas tuas falhas, nos teus erros, nas tuas ignorâncias. Para de botar a culpa num ser que nem existe. Mas aí alguém chega e fala assim, mas irmão Reinaldo, Satanás destruiu a vida de Jó. Não foi Satanás que destruiu a vida de Jó. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 16. Estando este ainda falando, veio outro e diz, fogo de Satanás. De Satanás? Foi de Satanás? Foi fogo de Satanás? Estando ainda este falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu, e só eu escapei para trazer este ardor. Escapou nada, Deus que te deixou escapar para dar a notícia do que ele fez. Foi Deus ou não foi Deus? Mas foi porque Satanás induziu a Deus no pacto. Nós falamos disso aqui. Satanás, Deus e Jó. Quem foi Satanás lá? Alguém que tinha inveja de Jó, um opositor. Tá certo? Jó, capítulo 6, versículo 4. Jó, capítulo 6, 4. Olha o que diz: porque as flechas do Todo-Poderoso, estão em mim, cujo ardente veneno suga o meu espírito. Olha. Satanás não olha de quem é? Os temores de Deus se armam contra mim. Foi a armadilha de Satanás. Satanás armeu para cair na armadilha do inimigo. Tá certo. Jó 42, 10, 11, olha o que diz. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. 11. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos antes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor
Deus, o Senhor. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Ora, dizer que tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, às vezes a gente costuma dizer assim, uma permissão de Deus, ou é porque Deus quis que acontecesse, ou então porque Deus não dá o inimigo, não é isso que a gente dizia? Ora, vamos prestar atenção em uma coisa: é Deus. Por isso devemos andar na linha com Deus, porque Deus corrige o filho que Ele ama. Jó 5,17, olha só. Vamos essa parte desse entendimento. Eis que bem-aventurado é o homem a quem Deus repreende. Não desprezes, pois, a correção do Todo-Poderoso. Então, não venhamos desprezar a correção de Deus em nossas vidas, porque Ele sabe o que é bom para mim e o que é bom para você. Ele sabe o que é ruim para mim e o que é ruim para você. Mas aí alguém me diz assim, mas e a história lá de Saul? Que tinha um espírito do mal lá que atormentava Saul, e daí tinha que chamar Davi para Davi tocar uma harpa e esse espírito mal sair. Ó, eu vou provar para você também que não é Satanás, que não é demônio, que é Deus. Vamos lá? 1 Samuel capítulo 16, versículo 14 ao 16, olha o que diz. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mal da parte de Satanás. Quem que atormentava Saul? Um espírito mal da parte do Senhor. Próximo, 15. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mal da parte de Deus. Então, se o espírito era mal, todo espírito mal conhecido pela religião é demônio, é Satanás. Então, foi Satanás que enviou. Tá certo? Mas aqui está provando que não. É Deus. E o espírito mal da parte de Deus te atormenta. Olha o 16. Me diz o 16. Diga, pois, o nosso Senhor a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa. Foi aí que encontraram Davi. E será que quando o espírito mal da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão até acharás melhor. O espírito mal que vier de quem? De Deus. Ora, então, como é que eu posso ir contra a Bíblia? Como é que eu posso ir contra tudo isso aqui que eu estou te explicando? E criar um ser poderoso no nome de Satanás que não existe? Ora, tudo é Ele, tudo é Deus, o Todo-Poderoso. Romanos capítulo 8, Romanos 8, 14, 16, 17 diz assim: olha, e que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? Alguém chega a Paulo, lá em Roma, então, da parte de Deus há injustiça? Então Deus é injusto? E Paulo fala que não. Olha o que ele diz, Paulo: de maneira nenhuma. Vamos lá? Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Deus vai compadecer, irmãos, de quem Ele quiser. Deus vai ter misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. Não é que Ele é injusto, é porque Deus faz justiça. Certo? Então ela
verso 16. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus, que se compadece. 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Olha só, irmãos, aí dizem, vai dizer para mim, que quem atormentava o Faraó, que quem ordenava o Faraó a não deixar o povo sair do Egito, era o diabo. Satanás ia lá no coração de Faraó e endurecia o coração de Faraó. Vamos ver se era Satanás mesmo. Êxodo, capítulo 10, versículo 20. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Tá? Quando alguém mal, praticar o mal, fazer algo ruim, não é Satanás, não é demônio, não é diabo. Ou se estiver acontecendo alguma coisa ruim na vida de alguém, na minha ou na tua vida, pode ser Deus agindo, pode ser Deus trabalhando. Vamos ter um entendimento de entender que o único ser no universo que tem poder sobre todas as coisas chama-se Deus, o Criador de todas as coisas. Romanos 1, no versículo 18 ao 25, olha o que diz: porque no céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e justiça. 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo até o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indescusáveis. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. 22. Dizendo-se sábios, tornam-se loucos. 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de um homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Aqui, olha só, irmãos. Mudaram a imagem de Deus incorruptível em semelhança à imagem de um homem corruptível. Estão transformando dentro das igrejas as missionários, os pastores, os bispos, os profetas em Deus corruptíveis. Mudaram a imagem do Deus invisível, do Deus incorruptível, em um Deus corruptível. 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações e imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Irmãos, presta atenção. Quando você vê mulher com mulher, homem com homem, a religião fala que é Satanás. Olha, estão cheios de diabo. Não, eles estão sendo corrigidos por Deus, estão sendo açoitados por Deus, na vergonha das suas carnes. Olha o que diz no versículo 25: pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente. Amém. 26. Por isso Deus os abandonou, olha, as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, a natureza. 27.
E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher e se inflamarem na sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, como você encontra esse tipo de pessoas por aí? Que a igreja os condena, os joga a Satanás, colocando a culpa do ser chamado Satanás. Aqui dizem que foi o próprio Deus que entregou eles à vergonha de suas carnes, como homem com homem e mulher com mulher. Eles estão pagando pelo que plantaram, estão colhendo pelo que plantaram. Deus entregou eles às suas infâmias. Não é Satanás, tá? Deus que entregou. Versículo 27, 28, né? Então diz assim, 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não o convêm. O que está acontecendo com as pessoas? Elas foram entregues aos seus sentimentos perversos. Quando nós não buscamos o entendimento de Deus, quando nós não partimos para ter conhecimento, o conhecimento da palavra, nós viveríamos enganados. Nós estávamos confundidos. Mas quando nós paramos para entender a palavra de Deus, o que Deus quer comigo, o que Deus quer com você, o que Deus quer com cada um, aí o que vai acontecer na minha vida e na tua vida é entender que não é Satanás, não é demônio, não é ser das trevas, não é nada, e que é simplesmente o Criador. As bênçãos que Ele já preparou para a minha vida e para a tua vida, nada poderá atrapalhar aquilo que Deus já me entregou e que Deus já te entregou. Mesmo que venha a inveja, o que venha um olho gordo, mesmo que se levanta um opositor que é gente, um Satanás que é pessoas, um inimigo de nossas vidas, e fala que vai dar tudo errado na minha vida e na tua vida. Pode levantar quem quiser, mas se Deus já decretou a tua vitória é a tua bênção, ninguém toma ela de você. Para finalizar, Isaías 44, 6, 7. Amados, Deus é Deus. Amor. O que ela está me terminando. Amados, Deus é Deus e não há outro Deus. Olha o que diz Isaías 44, 6, 7. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, e eu sou o último, e fora de mim não há deuses. 7. Olha o que diz o 7. E quem proclamará como eu, e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, e anunciei-lhes as coisas vindouras, e os que ainda há de vir. Aqui estou eu, aqui está você, participantes das bênçãos de Deus em nossas vidas, participantes da liberdade. Somos livres, entendemos que não existe demônio, entendemos que não existe ser das trevas por nome de Satanás e nem por nome de diabo. Satanás é uma palavra com significado opositor, diabo é uma palavra com significado acusador. Porém, um homem por nome de João Ferreira de Almeida, um padre, tradutor da Bíblia, fez questão de transformar essas palavras em um ser das trevas que não existe, para botar medo nas pessoas, para as pessoas viver assombradas, ir para a igreja com Deus, ir para as igrejas assombradas, participar de culto de libertação, participar de campanha. Então, tudo isso
e entendemos a vida, vivemos e andamos em perfeita vitória. Reinamos em vida com Cristo Jesus. Se você crê nesta palavra, dá um grito de glória a Deus e que continue você e a tua casa com uma bênção nas mãos do Senhor. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.